A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o sepulcro de Jesus Cristo. Está em Mateus 27:60. Hoje o túmulo de Jesus está localizado dentro da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. A basílica fica no bairro cristão, na cidade velha de Jerusalém. Acredita-se que o local da basílica, incluindo o túmulo, é o mesmo onde Jesus foi sepultado após a morte, sendo este local, conforme as descrições bíblicas. Então veja que a Bíblia confirma que foi ali, naquele local. Mateus 27:60. E o pôs no seu sepulcro, José de Arimateia, que fez ali, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se. Isaías 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, mas sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Sepultamento. José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, retirou o corpo da cruz e o preparou para o sepultamento, envolvendo em lençóis e especiarias conforme o costume judaico. O corpo foi colocado em um sepulcro novo, esculpido na rocha, no qual ninguém havia sido posto. Antes, a entrada foi fechada, por uma grande pedra. Jesus foi envolvido em lençóis de linho, e o lenço que cobria a cabeça de Jesus foram encontrados dobrados no lugar onde ele estava. Mateus 27:58. Este, José de Arimateia, discípulo de Jesus, foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. 58. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol. João 19:39. E foi também Nicodemos, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. No 30. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. A localização do sepulcro. No Evangelho de João descreve o local como um jardim novo, e escavações feitas há quase 2000 anos, depois do evento do sepultamento de Jesus. Neste local, indicado como Santo Sepulcro, encontraram evidências de um jardim com oliveiras, videiras, confirmando a descrição. Nesta descoberta, arqueólogos recentes revelaram um jardim antigo, como a análise dos arqueólogos e de poeira e de pólen também, revelavam evidências de um jardim que mais ou menos há 2000 anos foi o subsolo da igreja do Santo Sepulcro. Em 2016, durante uma restauração, a cobertura de mármore foi aberta e debaixo foi encontrado uma outra laje de mármore rachada, que se acreditava ter sido adicionada no século XII depois de Cristo. Então, já naquela época, já os cristãos já haviam já feito uma laje ali para fechar aquele local, Outros artefatos foram encontrados também, vestígios de ocupações agrícolas, das construções das igrejas, ali, antes da construção da igreja, como fragmentos de cerâmica, moedas e ossos de animais que revelavam a história do local onde, aí ao longo, dos séculos passados. Investigando, a poeira, com esse local havia um túmulo também. Então você vê que investigando ali a poeira, tirando os escombros que tinha ali, havia um túmulo que aparentemente era o sepulcro de Jesus, mas quando aberto não havia nada. Isso começa quando uma
equipe de geólogos e entidades eclesiásticas abriram essa passagem que se refere ao sepulcro de Jesus dentro da Basílica de Santo Sepulcro. Ao retirar os escombros e pedras, a equipe estava ansiosa para determinar o que acharia naquele local. Depois de escavar, descobriram que o sepulcro, um sepulcro. A entrada estava com a pedra e até a laje, onde o corpo foi posto, mas o que estava descrito na Bíblia aconteceu, pois não havia nada, além de restos mortais, nem restos mortais de alguém e nenhuma evidência física de que um corpo estivesse ali, confirmando que Jesus já havia ressuscitado, conforme os fiéis cristãos acreditavam. O túmulo vazio representa a vitória sobre a morte, confirmada nas profecias do Antigo Testamento, onde diz que Jesus morreria e voltaria. Jesus está vivo. A ressurreição. Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava, já acabava aqui o primeiro dia, no final daquele dia, que já começava o domingo, que seria da semana, o primeiro dia da semana, que para nós hoje é o domingo, Maria Madalena e outra Maria, foram ver o sepulcro, no 28:5. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi sacrificado. No 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como dito, vindo e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, lá em Mateus 20, versículo 40, Jesus diz assim: pois, como Jonas estivere 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 16, 21, ele falando para os discípulos. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, Jesus está falando isso para os discípulos, Mateus 17, 23, assim, e matar-o-ão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então os discípulos ficaram tristes, porque Jesus está dizendo que ia matar ele e ele ia ressuscitar no 3º dia. As profecias da ressurreição do Antigo Testamento. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos de Davi. Isaías 53, 1 ao 12, diz assim: descreve o servo sofredor que seria rejeitado, sofreria e morreria pelos pecados do povo. No entanto, também o texto afirma que ele verá a sua posteridade e que Deus prolongará os seus dias e que ele ficará satisfeito. Isso é uma interpretação das referências da ressurreição. Está lá em Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Isaías também, o profeta, questiona a morte. Onde, pergunta, está perguntando, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó sepultura, a tua perdição? Promete a libertação do poder da sepultura? Paulo cita isso também lá em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 15, versículo 51, que diz assim, 55, aliás, mas pode ler do 51 em diante, mas propriamente aqui do 55 diz assim: onde está, ó morte, teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? No 56, ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. No 53, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Oséias também aqui em 1 Coríntios, um pouquinho antes, no 15,
12, assim, ora se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem dentre dos que hão de há ressurreição dos mortos. Então, depois você lê direitinho até mais, um pouquinho mais, tá? Lê até o final desse capítulo. Também está em Daniel, capítulo 12, versículo 2 também. Esses versículos representam claramente as profecias sobre a ressurreição futura, vendo um pré-anúncio da volta de Cristo. O significado que está lá em João 20, versículo 7, né, fala do lenço. João, capítulo 20, versículo 7, diz assim: e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. O lenço enrolado, no costume dos judeus, quando o chefe de família, né, ou alguma autoridade estava à mesa, né, ele tinha um lenço do seu lado. Quando ele terminava de comer, usava o lenço para se limpar e deixava ali jogado sobre a mesa. Sendo assim, os seus servos podiam tirar a mesa e tirar tudo que tinha lá, porque ele não viria mais. Mas se ele saísse e deixasse o lenço dobrado sobre a mesa, indicava que ele voltaria a comer. Por conseguinte, esses servos não poderiam limpar, né, e nem retirar a mesa. Simbolicamente, Jesus usou este costume dos judeus, deixando claro que ele voltaria. Então, veja bem, Jesus usou os costumes dos judeus para dizer que ele ia voltar. Portanto, nada foi encontrado no túmulo de Jesus, pois, segundo a Bíblia, ele não estava lá, mas havia ressuscitado. Como também os arqueólogos e representantes eclesiásticos, ao abrir a tumba em 2016, também não encontraram nada. Como as pessoas que foram ao túmulo, como Maria Madalena e outras mulheres e os apóstolos Pedro e João, entraram, né, e viram lá vazio, mas com os lençóis e o lenço dobrado, enrolado, porque Jesus havia ressuscitado e ele voltaria. Amém? Então, esse é o significado do túmulo de Jesus. Tá? Jesus vai voltar, vir buscar a igreja. Se você não acreditar, né, paciência, né? Mas para o verdadeiro cristão tem que crer que Jesus ressuscitou e ele vai vir buscar a igreja no dia do arrebatamento. Amém? Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito, se inscreva-se, deixa seu likezinho aí e compartilhe com seus amigos e não deixe de ver o vídeo até o fim, né? Para você entender, porque se você ler só o comecinho, você não vai entender o significado de tudo isso que nós falamos até agora. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.